Ninguém imaginava que aquela cozinheira de avental manchado, servindo salgadinhos na festa de formatura mais pomposa do ano, seria o centro de um dos momentos mais emocionantes que aquele auditório já testemunhou. "Tira essa velha fedorenta daqui", gritou Patrícia Almeida, uma das mães mais ricas dos formandos, empurrando Dona Célia com tanta força que a bandeja quase caiu de suas mãos trêmulas. "Não acredito que uma empresa de buffet de primeira linha manda uma empregada suja e suada para servir na festa do meu filho." As amigas de Patrícia riram alto, olhando Dona Célia de cima a baixo com desprezo absoluto. A cozinheira de 62 anos sentiu o rosto arder de vergonha, mas abaixou a cabeça e murmurou um pedido de desculpas que ninguém quis ouvir. Desculpa, Patrícia elevou ainda mais a voz, chamando a atenção de outras pessoas ao redor. "Você está suando em cima da comida. Isso é nojento. Quero falar com seu supervisor agora." Dona Célia tinha mãos calejadas de quem passou a vida inteira entre panelas e fogões. Naquela noite de dezembro, ela estava ali apenas para trabalhar, contratada pela empresa de buffet que atendia a formatura dos alunos do Colégio Santa Clara, uma das instituições mais tradicionais e caras da cidade. Vestia um uniforme branco simples, já amarelado pelo tempo e pelas inúmeras lavagens, com um nome da empresa bordado no bolso. A festa acontecia no salão nobre de um hotel 5 estrelas. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, e o chão de mármore refletia as luzes coloridas que piscavam ao som de uma banda ao vivo. Formandos vestidos com ternos caros e vestidos de grife circulavam entre os convidados, todos radiantes, celebrando o fim de uma etapa e o começo de futuros, que pareciam brilhantes e garantidos. "Mãe, deixa a velhinha em paz menos", disse Rodrigo, o filho de Patrícia, mas sua voz estava carregada de deboche, não de compaixão. "Ela deve ganhar tipo um salário mínimo. É o máximo que uma coitada dessa consegue fazer na vida." Seus amigos explodiram em gargalhadas cruéis. Um deles, de cabelo gel e relógio de ouro no pulso, ainda completou: "Aposto que ela nem terminou o ensino fundamental. Gente assim nasceu para servir a gente, mano." Dona Célia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Estava acostumada com esse tipo de tratamento. Não era a primeira vez que alguém a olhava como se ela fosse lixo, como se sua existência não tivesse valor algum. Ela caminhou discretamente para outro lado do salão, oferecendo seus salgadinhos, com um sorriso tímido que ninguém retribuiu. Sabia seu lugar ali. Não estava entre os convidados. Não fazia parte daquele mundo de champanhe e conversas sobre carros importados e viagens para Miami. Era apenas mais uma funcionária invisível, como tantas outras pessoas que trabalham nos bastidores das grandes celebrações dos ricos. Mas nem toda invisibilidade é respeitosa. Às vezes ela vem acompanhada de crueldade gratuita. Quando Dona Célia passou perto da mesa de bebidas, um dos formandos esticou o pé de propósito, fazendo com que ela tropeçasse e derrubasse 5 salgadinhos no chão de mármore. "Olha só!" gritou o rapaz, chamando a atenção de todos ao redor. "A vovó derrubou a comida! Alguém avisa o gerente que vamos ter que descontar do salário dela." O grupo inteiro explodiu em risos. Uma garota de vestido caríssimo filmou a cena com um celular, já planejando postar nos stories com alguma legenda engraçada sobre funcionários desastrados. Dona Célia se abaixou lentamente, com dificuldade por causa da dor crônica no joelho, e recolheu os salgadinhos do chão. Seus olhos estavam marejados, mas ela não derramou nenhuma lágrima. Já havia chorado demais na vida. Já havia sentido humilhação demais. Aquilo era apenas mais um dia de trabalho. "Imagina trabalhar de cozinheira aos 60 anos menos", comentou outra formanda, em voz alta, sem se importar que Dona Célia estava a poucos metros de distância. "Que vida fracassada. Prova de que quem não estuda acaba assim." As amigas concordaram, balançando a cabeça com pena falsa. Nenhuma delas sabia absolutamente nada sobre a mulher que estavam humilhando. Nenhuma se importava. Enquanto voltava para a cozinha de serviço para buscar mais salgadinhos, Dona Célia ouvia as risadas e conversas animadas ao seu redor. Ninguém ali sabia quem ela realmente era. Ninguém se importava. Para aquelas pessoas, ela era só uma cozinheira pobre, velha e cansada, alguém que nem merecia um olhar de reconhecimento. O que eles não sabiam era que Dona Célia carregava dentro de si uma história que poucos poderiam imaginar. Uma história de luta, sacrifício e amor incondicional. Uma história que em poucos minutos seria revelada de uma forma que ninguém jamais esperaria. Lá na cozinha de serviço, ela tentou se recompor. Lavou o rosto na pequena pia de inox, secou as mãos no avental e respirou fundo. Precisava terminar aquele trabalho. Precisava do dinheiro. Como sempre, precisava sobreviver mais um dia.
Mas então, pelo sistema de som do salão, ela ouviu a voz potente do diretor do colégio ecoando pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, pais, mães, familiares e formandos queridos, gostaria de pedir alguns minutos da atenção de todos para um momento muito especial desta noite. Dona Célia parou o que estava fazendo. Algo na voz do professor Ernesto, um homem de cabelos brancos e postura imponente que ela havia visto algumas vezes durante a preparação da festa, fez seu coração apertar de forma estranha. Hoje estamos celebrando a formatura de jovens brilhantes que passaram anos nesta instituição. Menos continuou ele, com voz solene. Mas esta noite não é apenas sobre diplomas e notas. É sobre reconhecer o verdadeiro significado da educação, do esforço e do amor. O salão foi ficando silencioso. Até a banda parou de tocar. Todos os olhares se voltaram para o palco, onde o diretor segurava o microfone com expressão séria e profundamente emocionada. Quero contar para vocês uma história. Menos continuou ele, e sua voz começou a tremer. Uma história sobre uma mulher extraordinária que está aqui conosco, neste exato momento. Dona Célia sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração começou a bater mais rápido. Esta mulher trabalhou 3 empregos durante 15 anos para que seu único filho pudesse estudar no Colégio Santa Clara. Ela acordava todos os dias, às 4 da manhã, para trabalhar como faxineira em um hospital. Depois, ia para uma casa de família, onde passava as tardes cozinhando e limpando, e à noite fazia salgadinhos e doces para vender na rua. O silêncio no salão era absoluto agora. Patrícia Almeida e suas amigas pararam de rir. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. Para aquelas pessoas, a humilhação de uma cozinheira era apenas um pequeno inconveniente rapidamente esquecido entre taças de champanhe e conversas sobre viagens internacionais. Carmen seguia seu trabalho em silêncio, invisível novamente, apenas mais uma sombra servindo os poderosos. Patrícia Almeida Castelo Branco estava radiante. Ela tinha colocado aquela empregada incompetente em seu lugar e agora recebia elogios pela festa impecável. Seu filho Eduardo posava para fotos com um canudo de formatura, sorriso perfeito, futuro garantido na construtora do pai. Tudo estava exatamente como ela havia planejado. Minha nossa, Patrícia, você realmente superou todas as expectativas, exclamou Valéria Monteiro, outra mãe da alta sociedade. Essa festa está divina. O buffet, a decoração, tudo perfeito. Querida, você sabe como sou exigente. Não aceito menos que a excelência. Patrícia respondeu, ajeitando o colar de pérolas. Apesar daquele pequeno incidente constrangedor com a funcionária desastrada, mas já resolvi. Gente assim precisa aprender seu lugar. Você fez muito bem em repreendê-la na hora. Não pode deixar esse tipo de coisa passar, concordou Valéria, tomando um gole do seu vinho importado. Carmen ouviu tudo, enquanto recolhia copos vazios de uma mesa próxima. Cada palavra era uma facada, mas ela tinha aprendido a engolir a dor há muito tempo. Tinha aprendido que gente pobre não tinha direito à dignidade. Tinha aprendido que o silêncio era a única forma de sobrevivência. Ela voltou para a cozinha mais uma vez, deixando a bandeja no balcão. Suas mãos tremiam. O corpo inteiro doía. Não era só o cansaço físico, era a exaustão de carregar anos de humilhações acumuladas, de ser tratada como menos que nada, por pessoas que não valiam nem a sola do seu sapato gasto. Dona Carmen, a senhora precisa descansar um pouco, disse Joana, preocupada. A senhora está muito pálida. Não posso, filha. Falta pouco para acabar. Eu aguento, Carmen murmurou, mas sua voz estava fraca. Joana segurou seu braço com carinho. A senhora não merece passar por isso. Aquela mulher é uma bruxa cruel. Eu queria ter coragem de dizer na cara dela, não faz isso, menina. Gente como a gente não briga com gente como ela. A gente sempre perde. Carmen suspirou fundo. Já vi muita gente boa perder emprego, perder tudo, por tentar enfrentar os poderosos. Não vale a pena. Lá fora, a festa chegava ao seu momento principal. O diretor Antônio Ferreira subia ao palco montado no centro do salão. Ele era um homem de quase 70 anos, cabelos completamente brancos, porte elegante, mas simples. Usava um terno discreto, sem ostentação. Seus olhos cinzentos percorriam a multidão com uma seriedade que contrastava com a alegria superficial do ambiente. Boa noite a todos. Sua voz grave ecoou pelo microfone. É uma honra estar aqui, celebrando a formatura de mais uma turma do Colégio São Francisco. Aplausos educados. Patrícia sorriu satisfeita na primeira fila, ao lado do marido. Eduardo estava com os amigos, meio entediado, esperando o discurso protocolar acabar logo. Antes de entregar os diplomas,
Gostaria de falar sobre algo importante, algo que presenciei hoje e que não posso deixar passar em silêncio. Antônio continuou, sua voz ficando mais firme. Alguns murmúrios. As pessoas se entreolharam, curiosas. Patrícia franziu a testa incomodada. Que história era aquela? Hoje, nesta festa linda, neste momento de celebração, eu vi algo que me envergonhou profundamente. O diretor pausou, deixando o peso das palavras preencher o silêncio. Vi uma mulher trabalhadora, uma mulher digna, ser humilhada publicamente. Vi essa mulher ser chamada de incompetente, de qualquer uma do desqualificada. Vi ela ser tratada como lixo. O salão ficou em silêncio absoluto. Patrícia empalideceu. Seu marido, Roberto Castelo Branco, tocou seu braço, tenso. E o pior, vi vocês, pessoas supostamente educadas, supostamente cristãs, supostamente exemplos para seus filhos, rirem dessa humilhação, assistirem em silêncio. Ou pior, participarem ativamente da crueldade. Antônio continuou, sua voz carregada de decepção. Diretor, por favor, não vamos estragar a festa com... Patrícia tentou se levantar, mas a voz dele a cortou. Sente-se, senhora Castelo Branco. Pela primeira vez na vida, a senhora vai me ouvir até o fim. Antônio ordenou com uma autoridade que ela nunca tinha visto nele. Patrícia sentou, o rosto vermelho de raiva e vergonha. As pessoas cochichavam baixinho. Eduardo olhava para o chão, desconfortável. A mulher que foi humilhada hoje se chama Carmen. Carmen Silva dos Santos. Muitos de vocês nem sabem o nome dela, apesar de ela trabalhar neste colégio há 3 anos. Para vocês, ela é só a cozinheira, invisível, descartável, sem importância. O diretor fez uma pausa. Mas deixe-me contar quem Carmen realmente é. Na cozinha, Joana correu até Carmen. Dona Carmen, a senhora precisa vir ver. O diretor está falando da senhora. O quê? Falando de mim? Ai meu Deus, ele vai me demitir na frente de todo mundo. Carmen levou a mão ao peito, o coração disparado. Não, não é isso. Venha, por favor. Joana puxou seu braço. Carmen caminhou devagar até a porta da cozinha que dava para o salão. Ficou ali, escondida, observando. Seu coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Carmen tem 62 anos. Começou a trabalhar aos 9, quando sua mãe morreu e seu pai alcoólatra a abandonou. Ela limpava casas, lavava roupas no rio, vendia doces na rua. Tudo para sobreviver e cuidar dos irmãos menores. Antônio continuou, sua voz emocionada. Carmen sentiu as lágrimas voltarem. Como ele sabia de tudo aquilo? Aos 17 anos, Carmen conseguiu voltar a estudar à noite. Trabalhou de dia como empregada doméstica e estudou de noite. Levou 10 anos, mas ela terminou o ensino médio. Depois fez curso de culinária, curso de confeitaria, curso de gestão, tudo pagando do próprio bolso, com o pouco que ganhava, o diretor revelou. Patrícia olhava para os lados, desesperada. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela queria sumir dali. Carmen casou, teve uma filha. O marido a abandonou quando a menina tinha 3 anos. Ela criou a filha sozinha, trabalhando em 3 empregos. A menina cresceu, se formou em enfermagem. Carmen conseguiu dar para a filha o que nunca teve: estudo, dignidade, futuro. Antônio limpou a garganta, visivelmente emocionado. Mas a vida não foi fácil com Carmen. Sua filha descobriu um câncer agressivo aos 28 anos. Carmen vendeu tudo que tinha para pagar tratamento. Casa, móveis, tudo. Mas não foi suficiente. O SUS não deu conta. Os hospitais particulares eram caros demais. E a menina morreu, deixando 3 filhos pequenos. A voz do diretor falhou. Muitas pessoas no salão já enxugavam lágrimas. Patrícia estava pálida, olhando fixamente para o chão. Carmen, aos 59 anos, assumiu a criação dos 3 netos. Crianças traumatizadas, órfãs. Ela trabalha de domingo a domingo para alimentá-los, vesti-los, mantê-los na escola. Ela acorda às 4 da manhã e dorme à meia-noite. Ela nunca reclama, nunca pede ajuda, nunca se vitimiza. Antônio respirou fundo. E hoje, essa mulher guerreira, essa mulher que vale mais que todo o ouro desse salão, foi chamada de incompetente, de qualquer uma, de desqualificada. Por quem? Por uma mulher que nunca trabalhou um dia na vida. Por uma mulher que vive do dinheiro do marido e acha que isso lhe dá o direito de humilhar os outros. Sua voz trovejou. O silêncio era sepulcral. Carmen chorava copiosamente, tapando a boca com as mãos. Mas tem mais. Tem algo que vocês precisam saber sobre Carmen. Antônio olhou,
diretamente para Patrícia. Algo que vai fazer todos vocês se envergonharem ainda mais do que já deveriam estar se envergonhando. Antônio Ferreira desceu do palco com passos firmes. Todos os olhos acompanhavam cada movimento dele. O silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir a respiração das pessoas. Patrícia Almeida Castelo Branco estava paralisada na cadeira, os dedos apertando a bolsa cara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O diretor caminhou até a porta da cozinha. Carmen tentou recuar, assustada, mas ele estendeu a mão para ela com um sorriso gentil e os olhos cheios de lágrimas. Venha, Carmen. Chegou a hora de todos saberem a verdade, ele disse suavemente. Diretor, eu não posso. Olha como eu estou. Carmen olhou para o avental manchado, para as mãos trêmulas, para o rosto inchado de tanto chorar. Você está perfeita. Venha. Antônio pegou sua mão com delicadeza e a conduziu para o centro do salão. Carmen caminhava como se estivesse flutuando. As pernas mal a sustentavam, centenas de olhos fixos nela. O mesmo salão, onde tinha sido humilhada agora, a recebia de uma forma completamente diferente. Ela não entendia o que estava acontecendo. Antônio a levou até o palco, ajudou-a a subir os degraus. Carmen ficou ali, exposta, vulnerável, sem entender nada. Suas mãos procuravam algo para segurar, algo que a ancorasse naquela realidade estranha. Carmen, você se lembra quando começou a trabalhar aqui no colégio? Antônio perguntou gentilmente. Sim, senhor. Faz 3 anos, ela respondeu com voz fraca, quase inaudível. E você se lembra do que eu disse quando te contratei? Carmen pensou por um momento. O senhor disse que sempre teria um lugar para mim aqui, que eu nunca precisaria ter medo de nada enquanto o senhor fosse diretor. Exatamente, Antônio virou-se para a plateia. Eu disse isso porque Carmen não é apenas uma funcionária para mim. Ela é muito mais que isso, muito mais. Patrícia revirou os olhos, irritada. Roberto Castelo Branco tocou o braço da esposa, sussurrando para ela se controlar. Mas a raiva queimava dentro dela. Como ousavam transformar aquela empregada desajeitada em protagonista da festa do seu filho? Há 45 anos, eu era um menino de rua. Meus pais morreram num acidente de carro. E eu fui parar num orfanato horrível. Fugi dele aos 10 anos e passei a viver nas ruas do centro da cidade. Eu roubava comida para sobreviver. Dormia em caixas de papelão. Tomava banho na chuva. Antônio começou a contar, sua voz carregada de emoção. As pessoas se entreolharam, surpresas. Ninguém sabia daquela história. O diretor Antônio Ferreira era um homem respeitado, educado, com anos de carreira. Impossível imaginar que tinha esse passado. Um dia, eu estava desesperado de fome. Tinha 3 dias sem comer nada. Vi uma padaria e resolvi roubar pão. Entrei correndo, peguei vários pães e saí fugindo. O dono me viu e começou a gritar a me perseguir. Eu corria o mais rápido que podia, mas estava fraco demais. Tropecei e caí no meio da rua. Ele pausou, limpando uma lágrima. Carmen ouvia tudo imóvel, sem entender onde aquilo ia dar. Eu achei que ia morrer ali. O dono da padaria me pegaria, me bateria. Talvez me entregasse para a polícia. Mas então uma menina apareceu. Uma menina magra do vestido rasgado, pés descalços. Ela devia ter uns 12 anos. Ela se colocou na minha frente e gritou para o padeiro. Não bate nele. Ele está com fome. Só está com fome. Antônio sorriu através das lágrimas. Carmen levou a mão à boca. Uma memória antiga começou a emergir das profundezas do esquecimento. O padeiro gritou para a menina sair da frente, mas ela não saiu. Ela abriu a bolsinha que carregava e tirou umas moedas. Eram poucas moedas, tudo que ela tinha, e ofereceu para o padeiro. Toma, moço, é para pagar o pão que ele pegou. Por favor, não bate nele. O homem ficou tão surpreso com a coragem daquela criança franzina, que aceitou o dinheiro e foi embora. O diretor continuou. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de muitas pessoas na plateia agora. Até Eduardo, o filho de Patrícia, estava visivelmente emocionado. Eu olhei para aquela menina e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Sabe o que ela respondeu? Antônio olhou para Carmen. Ela disse, porque todo mundo merece comer. E porque a gente que já sofreu precisa ajudar quem está sofrendo. Carmen começou a tremer. As lembranças voltavam como uma enxurrada. Uma rua velha, um menino sujo no chão. Ela dando suas únicas moedas, o dinheiro que juntava para comprar material escolar. Aquela menina se chamava Carmen. Carmen Silva dos Santos. E aquele menino de rua era eu. Antônio Ferreira, ele revelou, sua voz quebrando completamente. Um silêncio chocado tomou conta do salão. Carmen cobriu o rosto com as mãos, soluçando. As pernas falharam, e ela quase caiu,
mas Antônio a segurou pelos ombros. Você não se lembra de mim, Carmen. E tudo bem, você ajudou tanta gente na vida que é impossível lembrar de todos. Mas eu nunca esqueci você. Nunca esqueci aquele dia. Ele disse apenas para ela ouvir. Depois voltou a falar no microfone. Depois daquele dia, aquela menina corajosa me levou até um abrigo que conhecia. Ela me deu outro pão que tinha guardado. Me deu uma camisa velha do irmão dela e me fez prometer que eu ia estudar, que eu ia ter uma vida melhor. Eu prometi e cumpri. Antônio enxugou as lágrimas. Fui adotado por uma família boa, alguns meses depois. Estudei, me formei em pedagogia, fiz mestrado, doutorado, me tornei professor, coordenador e finalmente diretor deste colégio. Construí uma vida, constituí família, tive realizações. E tudo isso começou porque uma menina pobre, que tinha tão pouco quanto eu, decidiu dividir esse pouco comigo. Ele olhou para Carmen com infinita gratidão. Patrícia estava branca como papel. Seu mundo perfeito, suas certezas absolutas, tudo desmoronava naquele momento. Ela tinha humilhado a pessoa que tinha salvado a vida do diretor. A mulher que tinha possibilitado que aquele homem respeitado estivesse ali hoje. Durante anos, eu procurei por ela, mas quando finalmente a encontrei, 3 anos atrás, ela não me reconheceu. 45 anos mudaram muito nós dois. Eu não tive coragem de contar na hora. Pensei em esperar o momento certo. E esse momento é agora. Antônio respirou fundo. Carmen me salvou sem esperar nada em troca. Ela me ensinou o que é verdadeira bondade, verdadeira humanidade. E hoje, nesta festa, eu vi essa mulher extraordinária ser tratada como lixo, ser humilhada, ser ridiculized por pessoas que não valem um fio de cabelo dela. Sua voz subiu de tom, furiosa. Ele olhou diretamente para Patrícia. Por pessoas que acham que dinheiro compra o direito de maltratar os outros. Por pessoas que nunca tiveram que lutar por nada na vida e acham que isso as torna superiores. Por pessoas pequenas, vazias, cruéis. Patrícia se levantou, tremendo de raiva. Como o senhor ousa me falar assim? Sabe quem eu sou? Sabe quanto dinheiro minha família doa para este colégio? Sei exatamente quem você é, senhora Castelo Branco. Antônio respondeu com calma gelada. Você é uma mulher sem caráter, e seu dinheiro não compra o direito de humilhar ninguém. Não aqui. Não enquanto eu for diretor. O marido de Patrícia Puxua, para sentar novamente, mortificado, Eduardo escondia o rosto nas mãos, morrendo de vergonha. Antônio voltou-se para Carmen, que chorava copiosamente. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Carmen, você me salvou quando eu era apenas um menino sem esperança. Agora é minha vez de honrar você, de dar a você o reconhecimento que merece. Ele anunciou. E para começar, quero que todos saibam, a partir de hoje, Carmen não é mais cozinheira deste colégio. Carmen arregalou os olhos apavorada. Ela estava sendo demitida? O coração de Carmen parou por um segundo. Demitida. Era isso. Depois de tudo, ela perderia o emprego. Como alimentaria os netos? Como pagaria o aluguel? A cabeça girava. As pernas bambas ameaçavam ceder a qualquer momento. A partir de hoje, Carmen Silva dos Santos é a nova gerente de nutrição e bem-estar do Colégio São Francisco. Antônio anunciou com um sorriso enorme. Com salário triplicado, todos os benefícios, plano de saúde completo para ela e os 3 netos, e autonomia total para gerenciar toda a área de alimentação da escola. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram batendo palmas, algumas chorando de emoção. Carmen ficou paralisada, sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. Gerente, salário triplicado, plano de saúde para os netos. Aquilo era real? Diretor. Eu não sei o que dizer. Carmen balbuciou, as lágrimas correndo livremente. Não precisa dizer nada. Você merece isso e muito mais. Você sempre mereceu ser tratada com dignidade, com respeito, com honra, e enquanto eu estiver vivo, vou garantir que seja assim. Antônio abraçou-a apertado. Carmen afundou no abraço, soluçando. 45 anos. Ela tinha ajudado aquele menino 45 anos atrás e nem se lembrava direito. Tinha sido só mais um ato de bondade numa vida cheia deles. Nunca esperou nada em troca. Nunca imaginou que aquilo voltaria para ela. Patrícia Almeida Castelo Branco estava de pé, o rosto contorcido numa mistura de raiva, humilhação e choque. Aquela empregada ordinária agora seria gerente, ganharia mais, teria status, seria respeitada. Era inaceitável, absolutamente inaceitável. Isso é um absurdo, uma palhaçada, ela gritou, sua voz estridente cortando os aplausos. Você não pode promover uma cozinheira sem qualificação a gerente.
Isso é irresponsabilidade. Ia. Antônio soltou Carmen e virou-se lentamente para Patrícia. Seus olhos cinzentos estavam frios como gelo. Senhora Castelo Branco, a senhora acabou de demonstrar mais uma vez sua absoluta ignorância. Carmen tem curso técnico em nutrição, especialização em culinária saudável, certificação em gestão de cozinhas industriais e 15 anos de experiência. Ela é muito mais qualificada que a maioria dos seus amigos pretensiosos. Não me interessa. Eu sou doadora deste colégio. Eu tenho direitos. Exijo que o senhor revogue essa decisão ridícula imediatamente. Patrícia avançou em direção ao palco, o dedo em riste. A senhora não exige nada aqui. Antônio desceu do palco e ficou cara a cara com ela. E já que estamos falando de doações, deixe-me esclarecer algo. Seu dinheiro não é bem-vindo mais neste colégio. Não quero nada que venha de uma pessoa cruel, mesquinha e arrogante como a senhora. O salão inteiro prendeu a respiração. Roberto Castelo Branco ficou pálido. Ninguém jamais tinha falado assim com sua esposa. Ninguém ousava. Como ousa? Patrícia gaguejou, incrédula. Meu marido é um dos homens mais poderosos desta cidade. Nós podemos destruir sua carreira. Podemos. Podem o quê? Me ameaçar? Me intimidar? Antônio riu sem humor. Eu passei fome na rua, senhora. Dormi no relento. Fui espancado, humilhado, jogado no lixo da sociedade. A senhora acha que tenho medo de vocês? Tenho 70 anos. Vivi uma vida digna. Construí uma carreira sólida. Podem tirar meu cargo, mas nunca vão tirar a minha integridade. Isso a senhora nunca vai entender porque nunca teve. Patrícia estava sem palavras. Ninguém nunca tinha lhe respondido assim. Sempre conseguiu o que queria com ameaças, com dinheiro, com influência, mas ali, naquele momento, seu poder não significava nada. E já que falamos nisso, quero deixar algo muito claro para todos os presentes. Antônio levantou a voz para que todos ouvissem. Este colégio sempre teve orgulho de formar cidadãos éticos, solidários, justos, mas hoje percebi que falhamos. Falhamos porque muitos dos nossos alunos viraram adultos como a senhora Castelo Branco aqui. Pessoas que acham que dinheiro justifica crueldade, que posição social justifica humilhação. Eduardo, o filho de Patrícia, estava vermelho de vergonha. Ele olhava para a mãe com uma expressão que mesclava decepção e constrangimento. Por isso, a partir de agora, este colégio vai implementar mudanças profundas. Vamos ter aulas obrigatórias de empatia, de responsabilidade social, de respeito ao próximo. Vamos levar nossos alunos para conhecer a realidade fora desta bolha de privilégio. Vamos ensinar que caráter vale mais que dinheiro, Antônio declarou com firmeza. Muitos pais aplaudiram. Outros olhavam desconfortáveis, sabendo que seus filhos também precisavam dessa educação. Alguns cochichavam, claramente incomodados com a direção que a noite tinha tomado. E mais, qualquer aluno, pai ou funcionário que demonstrar comportamento discriminatório, preconceituoso ou humilhante será imediatamente desligado do colégio. Não importa quanto dinheiro tenha, não importa quem conheça. Dignidade humana não é negociável, ele concluiu. Patrícia estava tremendo. Vocês vão se arrepender disso. Meu marido vai processar este colégio. Vamos destruir a reputação dessa instituição. Vamos, mãe. Para. Eduardo se levantou, a voz firme. Só para Patrícia virou-se para o filho, chocada. Como é que é? A senhora está errada. A senhora sempre esteve errada, Eduardo disse, as palavras saindo com dificuldade, mas com convicção crescente. Eu vi a senhora humilhar empregados minha vida inteira. Vi a senhora tratar pessoas como lixo só porque elas têm menos dinheiro. E eu sempre achei que era normal porque era a senhora fazendo. Mas não é normal. É horrível. Eduardo, não seja ridículo. Patrícia tentou controlar a situação, mas a voz saía trêmula. Eu tô morrendo de vergonha, mãe. A senhora humilhou uma senhora de 60 anos na minha festa de formatura. Uma senhora que provavelmente trabalhou mais num dia do que a senhora trabalhou na vida inteira. E ainda acha que tá certa. Eduardo balançou a cabeça. Eu não quero ser como a senhora. Não quero. Roberto Castelo Branco colocou a mão no ombro do filho, com orgulho discreto nos olhos. Patrícia olhou para o marido esperando apoio, mas ele apenas desviou o olhar. Roberto, ela chamou, mas o marido não respondeu. Antônio voltou ao palco onde Carmen ainda estava, tentando processar tudo. Ele pegou o microfone novamente. Carmen dedicou a vida inteira a ajudar os outros, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa, porque ela entende algo fundamental, que muitos aqui não entendem. Humanidade não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você dá. Carmen enxugou as lágrimas mais uma vez. Seu corpo todo tremia.
Diretor, eu não sei como agradecer. Eu nunca esperei. Nunca imaginei. Você não precisa agradecer. Sou eu quem devo gratidão eterna a você. Antônio sorriu. Mas tem mais uma coisa que quero fazer por você hoje. Ele fez um gesto e Joana, a auxiliar de cozinha, apareceu segurando uma caixa elegante. Antônio abriu e revelou um vestido simples, mas bonito, azul claro, e um par de sapatos novos. Você merece celebrar esta noite adequadamente. Não como funcionária, mas como convidada de honra. Joana, vai ajude-la. Eisei troca. E depois você volta aqui para aproveitar a festa que deveria ter sido sua desde o início. Ele disse, gentilmente. Carmen olhou para o vestido, depois para o diretor, depois para toda aquela gente olhando. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu algo que tinha esquecido que existia. Dignidade. Não a dignidade que vem de dentro. Essa, ela sempre teve. Mas a dignidade que os outros reconhecem, respeitam, honram. Obrigada. Foi tudo que conseguiu sussurrar antes de Joana levá-la para se trocar. Enquanto Carmen saía, Patrícia também saía furiosa do salão arrastando a bolsa. Roberto a seguiu, cansado. Eduardo ficou para trás, olhando para o palco onde tudo tinha acontecido. A festa continuaria, mas nada mais seria como antes. Carmen olhou-se no espelho do banheiro feminino e mal reconheceu a própria imagem. O vestido azul claro caía perfeitamente em seu corpo magro. Os sapatos novos eram confortáveis e bonitos. Joana tinha ajudado a arrumar seus cabelos grisalhos num coque elegante. A senhora está linda, dona Carmen, Joana disse com os olhos marejados. Eu não sei se consigo voltar lá. Tanta gente olhando, Carmen segurava a pia com força. A senhora passou a vida inteira se escondendo. Hoje é o dia de erguer a cabeça. Joana segurou suas mãos. Carmen respirou fundo. Quantas vezes tinha se olhado naquele mesmo espelho, com o avental manchado, os olhos inchados de chorar? A vida inteira tinha sido assim. Trabalhar, sofrer, aguentar, sobreviver. Mas talvez aquilo estivesse mudando. Quando Carmen entrou no salão novamente, houve uma explosão de aplausos. As pessoas se levantaram. A ovação era calorosa, sincera. Antônio foi ao encontro dela, oferecendo o braço. Está pronta não, mas vou tentar. Ela sorriu timidamente. Ele a conduziu até uma mesa na frente. Não era mais a cozinheira servindo. Era a convidada de honra. Várias pessoas se aproximaram, algumas com lágrimas, outras com pedidos sinceros de desculpas. Dona Carmen, eu sinto muito por ter ficado calada, disse a coordenadora pedagógica. Eu deveria ter defendido a senhora. Tá tudo bem, filha. A gente faz o que pode com o medo que tem. Carmen respondeu. Eduardo aproximou-se com passos hesitantes. Dona Carmen, eu preciso pedir desculpas. Eu ri quando minha mãe a humilhou. Não tenho desculpa. Só queria que a senhora soubesse que eu vou ser diferente. Prometo. Carmen olhou para aquele rapaz de 20 anos. Você é novo, menino. Ainda dá tempo de ser uma pessoa melhor que seus pais. Aproveita essa chance. A festa continuou com um clima completamente diferente. Pela primeira vez em anos, Carmen comeu na mesa de jantar, não na cozinha. Pela primeira vez, alguém serviu para ela, do lado do fora, na área de estacionamento. Patrícia Almeida Castelo Branco estava ao telefone, a voz estridente ecoando. Roberto estava apoiado no carro, observando a esposa desmoronar. Eu quero processar aquele diretor por difamação, por humilhação pública. Ela gritava. O advogado explicava que não havia caso, que tudo era verdade documentada ou opinião protegida. Então você é incompetente. Está despedido. Ela desligou com raiva. Roberto suspirou. Você não vai processar ninguém, Patrícia. Já chega. Você viu o que aquele homem fez comigo? Ela virou-se para o marido. Ele te deu o que você mereceu. Eu assisti você humilhar aquela senhora e não fiz nada. Sou tão culpado quanto você. Mas acabou. Roberto abriu a porta do carro. Entre. Vamos para casa. Eu não vou a lugar nenhum. E vai fazer o quê, Patrícia? Acorda. Nosso filho acabou de dizer que não quer ser como você. Eduardo tem vergonha da mãe dele. Roberto diz, a voz carregada de tristeza. Isso não é motivo para você parar e refletir? Patrícia ficou sem palavras. Pela primeira vez, algo parecido com consciência atravessou seu rosto. Todo mundo virou as costas para mim. Não, você virou as costas para a humanidade há muito tempo. As pessoas só perceberam hoje. Roberto entrou no carro. Durante o trajeto para casa, nenhum dos dois falou. Patrícia olhava pela janela, sentindo algo estranho crescendo dentro dela. Seria culpa, vergonha. De volta à festa, Antônio fez a cerimônia de entrega dos diplomas. Quando foi a vez de Eduardo, ele aceitou o diploma
e pegou o microfone. Eu quero pedir desculpas publicamente para Dona Carmen. Hoje aprendi mais sobre caráter e dignidade do que em 12 anos de escola. E prometo honrar esse aprendizado pelo resto da vida. Os aplausos foram ensurdecedores. Carmen dançou pela primeira vez em anos, levada por Antônio numa valsa desajeitada, mas cheia de significado. Ela riu de verdade, daquele jeito que fazia o peito doer de felicidade. Quando a festa estava terminando, Antônio levou Carmen até seu carro. Diretor, eu ainda não acredito que tudo isso é real, ela disse. Não é sonho, Carmen. É o começo da vida que você sempre mereceu. Segunda-feira você começa oficialmente como gerente, Antônio garantiu. Eu não sei nem por onde começar. Comece fazendo o que sempre fez, cuidando das pessoas com carinho. O resto, a gente aprende no caminho. Ele sorriu. Carmen abraçou o diretor com força. Obrigada por lembrar de mim. Obrigada por me honrar. Obrigado você por ter salvado minha vida há 45 anos. Por ter me ensinado que bondade existe. Ele enxugou as lágrimas. Enquanto dirigia pelas ruas vazias da madrugada, Carmen pensava em como a vida era estranha. Ela tinha ajudado um menino décadas atrás, sem esperar nada, e hoje, aquele menino tinha se tornado sua salvação. Quando chegou em casa, seus 3 netos ainda estavam acordados. Ela abraçou cada um, chorando e rindo. Vovó, por que a senhora está chorando? Perguntou a mais nova. Porque hoje a vovó aprendeu que nunca é tarde para a vida mudar. Nunca é tarde para sermos reconhecidos. Carmen beijou a testa da menina. O fim de semana passou como um sonho confuso para Carmen. Ela acordava no meio da noite, achando que tinha imaginado tudo. Olhava para o vestido azul pendurado no guarda-roupa e precisava tocar nele para ter certeza de que era real. Os netos perceberam que algo tinha mudado na avó. Ela sorria mais, chorava menos, parecia mais leve. No sábado de manhã, Carmen levou os 3 netos para tomar sorvete. Era algo raro, quase um luxo que ela não podia permitir com frequência. Mas naquele dia, ela sentiu que merecia celebrar. Vovó ganhou uma promoção no trabalho. Agora vovó vai ser gerente, ela contou enquanto eles saboreavam sorvetes. Gerente? Isso é importante, vovó? Perguntou Miguel, o mais velho de 12 anos. É sim, meu filho. Significa que vovó vai ganhar mais dinheiro e vocês vão ter plano de saúde. Carmen sorriu, mas os olhos encheram de lágrimas. Plano de saúde significava que não repetiria a tragédia da filha, que morreu porque o tratamento era caro demais. A senhora está chorando de novo, vovó, disse a pequena Ana, limpando as lágrimas do rosto da avó. São lágrimas de felicidade. Carmen abraçou os 3 ao mesmo tempo, apertado. Enquanto isso, a casa dos Castelo Branco estava mergulhada num silêncio pesado. Patrícia tinha passado o sábado inteiro trancada no quarto. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Carmen ajoelhada no chão. Ouvia a própria voz gritando incompetente. Via o olhar de decepção do filho. No domingo, algo inusitado aconteceu. Patrícia desceu para a cozinha e encontrou a empregada Dona Célia preparando o café. Pela primeira vez em 15 anos, realmente a viu. Bom dia, Dona Célia. Você tem filhos? Patrícia perguntou. A empregada parou completamente desconcertada. Tenho. Sim, senhora Trostful. O mais velho está na faculdade, fazendo engenharia. Patrícia assentiu em silêncio. Faculdade? Aquela empregada estava pagando faculdade para o filho enquanto limpava a casa dela. E ela nunca tinha perguntado nada. Desculpe, por nunca ter perguntado antes. Por ter tratado você como invisível. As palavras saíram com dificuldade. Dona Célia ficou imóvel, os olhos arregalados. A senhora está bem? Patrícia voltou para o quarto. Alguma coisa tinha rachado dentro dela naquela festa. Segunda-feira chegou com um sol radiante. Carmen acordou 2 horas mais cedo, nervosa. Vestiu a roupa mais bonita que tinha. Quando chegou ao colégio, tudo parecia diferente. As pessoas a cumprimentavam pelo nome. Bom dia, Dona Carmen. Bom dia, gerente. Antônio a esperava no escritório. Tinha preparado uma sala inteira para ela. Na porta, uma placa nova. Carmen Silva dos Santos, gerente de nutrição e bem-estar. Isso é mesmo para mim? Ela perguntou, a voz embargada. É seu espaço, Antônio sorriu. Eles passaram a manhã conversando sobre planos. Carmen tinha muitas ideias. Eu gostaria de implementar um programa de educação nutricional para os alunos e criar um banco de alimentos para doar o excedente para famílias carentes, ela sugeriu. Excelente. Vamos fazer acontecer, Antônio encorajou. Pela primeira vez na vida, Carmen sentia que suas ideias importavam. Durante o intervalo, ela visitou as antigas colegas na cozinha. Venho conversando com o diretor sobre aumentar o salário de todas vocês
e melhorar as condições de trabalho. Carmen revelou. As mulheres explodiram em lágrimas de alegria. Carmen não tinha esquecido de onde veio. Ia usar sua nova posição para elevar quem estava embaixo. A notícia do que aconteceu tinha se espalhado pela cidade como fogo. Alunos tinham gravado o discurso do diretor. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações. Esse diretor é um herói, dizia um comentário. E a tal Patrícia Castelo Branco, que vergonha, comentava outro. Patrícia viu os vídeos, leu os comentários. Cada palavra era uma punhalada. Seu nome estava sendo arrastado pela lama. Conhecidos a evitavam na rua. Convites tinham secado. Na quarta-feira, ela fez algo que nunca imaginou. Dirigiu até o Colégio São Francisco e pediu para falar com o diretor. Pode deixar ela entrar, Antônio disse, curioso. Patrícia entrou com passos lentos. Estava diferente. Sem a arrogância de sempre. Parecia menor, mais velha, cansada. Diretor, eu vim pedir desculpas, ela disse. Antônio a observou em silêncio. O que eu fiz foi horrível, imperdoável. Eu tratei Dona Carmen como lixo. E não foi só ela. Eu percebi que trato todo mundo assim. Empregados, garçons, como se eles não fossem pessoas. As palavras saíam entrecortadas. E o que mudou? Antônio perguntou. Eu vi o vídeo, li os comentários. E o pior foi ver a decepção no olho do meu filho. Ele tem vergonha de mim. Ela finalmente chorou. Antônio suspirou. Não sou eu que você precisa pedir desculpas. Antônio levantou-se da cadeira e caminhou até a janela do escritório. Lá fora, os alunos brincavam no pátio durante o recreio. Crianças inocentes que ainda não tinham aprendido a discriminar, a humilhar, a se achar superiores. Ele virou-se para Patrícia, que permanecia de pé, as mãos tremendo. A senhora quer pedir desculpas para mim? Eu aceito, mas não sou eu a vítima aqui, ele disse calmamente. Carmen está na sala dela agora, trabalhando. É com ela que a senhora precisa falar. Patrícia empalideceu ainda mais. Eu não sei se consigo olhar para ela. Não depois do que fiz. Exatamente o seu problema, senhora Castelo Branco. A senhora só pensa em si mesma, na sua vergonha, no seu desconforto. Já parou para pensar na vergonha que Carmen sentiu quando a senhora a humilhou na frente de 200 pessoas? Antônio cruzou os braços. As lágrimas corriam pelo rosto de Patrícia agora. Maquiagem borrada, olhos inchados, toda a compostura desmoronada. Eu sei que sou horrível. Meu filho não fala mais comigo. Meu marido mal me olha. As pessoas me evitam na rua. Eu perdi tudo. A senhora não perdeu tudo. Perdeu a ilusão de superioridade. Perdeu o respeito que nunca mereceu. Mas ainda tem a chance de ser uma pessoa melhor. Se realmente quiser, Antônio abriu a porta do escritório. Vou chamar Carmen. Mas se a senhora vier aqui apenas para aliviar sua consciência sem mudança real, melhor ir embora agora. Ele saiu, deixando Patrícia sozinha na sala. Ela olhou ao redor. Diplomas na parede, fotos de turmas antigas, uma estante cheia de livros sobre educação e pedagogia. Aquele homem tinha construído uma vida digna a partir do nada. E ela, o que tinha construído além de uma reputação de pessoa cruel? Minutos depois, a porta se abriu. Carmen entrou hesitante, seguida por Antônio. Ela usava roupas simples, mas dignas, os cabelos presos, uma expressão cautelosa no rosto. Quando viu Patrícia, seu corpo inteiro enrijeceu. Dona Carmen, a senhora Castelo Branco gostaria de falar com a senhora, mas só se a senhora quiser ouvir. A escolha é sua, Antônio disse gentilmente. Carmen olhou para aquela mulher que tinha sido sua torturadora. Patrícia estava diferente, quebrada. Mas Carmen ainda sentia o aperto no peito, a lembrança da dor. Pode deixar ela falar, Carmen disse, a voz firme apesar do medo. Antônio acenou e saiu, fechando a porta. Ficaram as duas ali, frente a frente, a rica e a pobre, a opressora e a oprimida. Mas agora, os papéis pareciam invertidos. Dona Carmen, eu não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo, Patrícia começou, a voz quebrada. O que eu fiz foi imperdoável. Eu a humilhei da pior forma possível. Tratei a senhora como se fosse menos que nada. E a verdade é que a senhora vale infinitamente mais que eu. Carmen permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu passei a vida inteira achando que era melhor que os outros. Que meu dinheiro, minha posição social, meu sobrenome, me davam o direito de desprezar as pessoas. Eu estava errada. Tão errada. Patrícia enxugou as lágrimas. A senhora salvou a vida de um menino há 45 anos. Deu a ele esperança, dignidade e futuro. E eu só espalhei crueldade por onde passei. Por que a senhora está me dizendo isso? Carmen perguntou calmamente.
porque eu preciso que a senhora saiba que estou mudando. Ou pelo menos tentando. Conversei com minha empregada pela primeira vez em 15 anos. Perguntei sobre a vida dela, ou os filhos dela, e percebi que eu a tratava como mobília. Patrícia respirou fundo. Estou fazendo terapia. Procurei ajuda, porque não quero mais ser essa pessoa. Não quero que meu filho tenha vergonha de mim pelo resto da vida. Carmen caminhou até a janela, observando as crianças brincando lá fora. Pensou nos próprios netos. Pensou em todas as vezes que foi humilhada e teve que engolir calada. Pensou em quanto ódio poderia sentir por aquela mulher. Mas também pensou no menino de rua que ajudou décadas atrás. Pensou em como um simples ato de bondade tinha mudado uma vida inteira. Pensou em como o perdão libertava mais quem perdoava do que quem era perdoado. Senhora Patrícia, a senhora me machucou fundo, e vou levar essa ferida por muito tempo. Carmen virou-se, encarando-a. Mas eu aprendi na vida que guardar rancor é como beber veneno, esperando que o outro morra. Então, eu perdoo a senhora, não porque a senhora merece, mas porque eu mereço paz. Patrícia caiu de joelhos, soluçando. Obrigada, obrigada. Eu não mereço, mas obrigada. Levanta, Dai. Gente de joelhos já chega. Carmen estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Agora vai para casa. Cuida da sua família. Aprende a ser gente de verdade. E se um dia a senhora vir alguém sendo humilhado como eu fui, defende. Essa é a única forma de compensar o que fez. Patrícia segurou a mão de Carmen por um momento, apertando com força. Depois saiu da sala, mais leve do que tinha entrado. Antônio voltou minutos depois. Como foi libertador. Aquela mulher vai carregar a culpa pelo resto da vida. Mas pelo menos agora ela tem a chance de ser melhor. Os meses seguintes foram de transformação. Carmen implementou programas revolucionários no colégio. A cantina passou a servir apenas alimentos saudáveis. Foi criado um banco de alimentos que doava refeições para 50 famílias carentes por semana. Aulas de educação nutricional se tornaram obrigatórias. Mais importante, Carmen criou um programa de bolsas de trabalho para mães que precisavam sustentar filhos sozinhas. Ela contratou 5 mulheres em situação vulnerável, oferecendo salário digno, treinamento e oportunidade de crescimento. Cada uma delas via em Carmen não apenas uma chefe, mas um exemplo vivo de que era possível vencer. Eduardo Castelo Branco voltou ao colégio alguns meses depois, para uma visita. Ele tinha começado a trabalhar na construtora do pai, mas nas obras, no chão de fábrica, não em escritórios. Queria aprender de verdade, não apenas herdar um império. Dona Carmen, eu queria que a senhora soubesse que aquela noite mudou minha vida, ele disse. Eu estava me tornando uma pessoa horrível. A senhora e o diretor me salvaram. Você se salvou sozinho, menino. Teve coragem de reconhecer os erros e mudar. Isso é mais raro do que parece. Carmen respondeu. Patrícia também mudou, embora mais lentamente. Ela começou a fazer trabalho voluntário em um abrigo. No começo era estranho, desconfortável, mas aos poucos, servir ao invés de ser servida, foi transformando algo dentro dela. Nunca seria amiga de Carmen, mas aprendeu a respeitar. E isso já era muito. Um ano depois daquela festa memorável, o Colégio São Francisco organizou um evento de aniversário. Carmen foi convidada para dar um discurso. Ela subiu ao palco, nervosa como sempre, mas dessa vez com a cabeça erguida. Há um ano, eu estava neste mesmo salão sendo humilhada. Hoje estou aqui, como gerente e como educadora, como exemplo de que a vida pode mudar. Quero dizer para todas as pessoas que trabalham em silêncio, que são invisíveis, que aguentam humilhações caladas, vocês têm valor, vocês são importantes. E um dia, a justiça chega. Talvez demore, talvez leve 45 anos como no meu caso. Mas chega. Os aplausos foram ensurdecedores. E naquele momento, Carmen entendeu que sua história não era só dela. Era de todos os invisíveis, todos os humilhados, todos os esquecidos que continuavam lutando. Ela tinha sobrevivido, tinha vencido. E agora, usaria sua vitória para levantar outros. Porque no final, a verdadeira dignidade não está em nunca cair. Está em se levantar sempre. E em estender a mão para quem ainda está no chão.